Vocês sabem que o Cultbook sempre privilegia os clássicos e às vezes falamos de como clássicos escritos lá atrás ainda fazem sentido nos dias de hoje. Hoje vamos inverter tudo e mostrar como um livro novinho, feito por um autor jovem, tem muito a dizer sobre velhos problemas do Brasil. E antes de começar a falar do livro desse episódio, eu queria agradecer a Companhia das Letras que mandou essa cortesia aqui para o Cultbook, que é justamente o assunto de hoje, O Sol na Cabeça, do jovem escritor Giovanni Martins. Sol na Cabeça é um livro de contos, mas para começar a falar dele é inevitável a gente falar de uma história real que é a biografia do autor desse livro, do Giovanni Martins. Giovanni é um escritor que nasceu e cresceu na favela. Até os 12 anos ele morava em Bangu e depois se mudou com a família para a favela do Vidigal, aquela que é vizinha da Zona Sul carioca mais tradicional, vizinha do Leblon. E de todos os contos que são muito apegados à realidade, talvez o mais ficcional seja justamente a história de vida do escritor. Afinal, a gente sabe que no Brasil não é fácil para ninguém conseguir viver, sobreviver da literatura e muito menos ser notado pelo grande público. Mas Giovanni Martins, já no seu primeiro livro, conseguiu atrair olhares muito selecionados, vamos dizer assim. E não é à toa, realmente, os contos, as histórias desse livro aqui, eu diria que são necessárias de serem lidas nos dias de hoje. Como escreveu o escritor Antônio Prata na orelha desse livro, é provável, é possível que a gente mais lá na frente, daqui a uns anos, nem precise mencionar a origem do autor para falar do seu talento literário. Ele realmente sabe criar boas histórias. A gente sabe que no Brasil, no nosso país, é muito difícil a gente conseguir ter as vozes que vêm de baixo, que vêm conhecendo os problemas do país. Inclusive, algumas dessas vozes, quando começam a ficar altas, elas geralmente são caladas. Histórias falando de traficantes policiais, favela, morro, repressão, contadas pelos olhos de quem viu tudo de dentro. Em certos momentos eu diria que O Sol na Cabeça é até um documento histórico. Em um de seus contos, Giovanni conta, por exemplo, como a transição para as UPPs, que aos olhos da classe média seria o suprassumo, ia resolver os problemas da violência no Rio. O Giovanni conta como essa transição para as UPPs, para quem é morador do morro, não foi tão suave e nem tão pacífica como a maioria da classe média gostaria de acreditar. E por falar em classe média, as histórias desse livro aqui também às vezes esbarram, ainda que de forma indireta, em problemas que vira e mexe são também levantados pela classe média, como por exemplo a descriminalização ou não das drogas. A partir do ponto de vista de quem convive com as drogas e com uma suposta repressão a elas, nessas histórias aqui a gente pode ver situações absurdas que o combate às drogas cria no dia a dia dos moradores da periferia. A relação entre a polícia e as pessoas que vivem nas comunidades é retratada em vários momentos nesse livro. No conto de abertura, o Rolezinho, ele já começa falando muito dessa situação, que mostra como a violência policial e atitudes da polícia à margem da lei, elas estão presentes nas situações mais corriqueiras do dia a dia das pessoas, como por exemplo ir à praia ou pegar um ônibus. Então, para quem mora nessas comunidades, a polícia acaba sendo o rosto do Estado. E essa relação é muito tumultuada. Inclusive, no conto A História do Periquito e o Macaco, a gente tem um thriller, que prende, um thriller policial que tem policial corrupto, traficante,
morador, enfim, todo mundo envolvido, e que dá uma boa dimensão de como muitas vezes policiais e traficantes agem sob o mesmo código de leis que não estão escritas, mas eles possuem, né, ali um código à margem de tudo. Mas é bom dizer que os contos que estão nesse livro também não tratam só, né, de violência, de polícia, traficante e tudo aquilo que a gente está cansado de ouvir sobre as comunidades do Rio, sobre as favelas do Rio de Janeiro. Nas histórias do Giovanni Martins a gente vê coisas também, a gente vê dramas totalmente humanos, infância, né, maturidade, crescimento, descobertas, existências, enfim, tudo o que acontece com qualquer ser humano, né, todos os dilemas da vida também estão presentes nas histórias do Giovanni. Por exemplo, no conto O Rabisco, a gente pode acompanhar a trajetória de um pai de primeira viagem que luta contra o seu instinto de pichador em Um Mistério da Vila. A gente acompanha a trajetória de uma macumbeira famosa da comunidade que, além de contar a história dela e a relação dela com os jovens, com as crianças daquele lugar, mostra também um pouco da transformação religiosa que as comunidades sofreram. As religiões afro ficando um pouco à margem, sendo até alvo de preconceitos. No conto A Viagem, a gente tem uma história totalmente diferente, né, que um título que a gente pode até ler de forma lisérgica e que mostra uma viagem, né, da personagem principal da protagonista com a sua namorada e que fala de descobertas, fala de amor, fala de amizade e é quase um conto infanto-juvenil, né, mas sempre rodeado, né, da violência do dia a dia. E quando eu disse lá no começo do vídeo que esse era um livro novo que mexia com velhos problemas, é justamente pelo fato de que, assim, enquanto eu lia, né, me viam à mente outros clássicos da literatura brasileira, né? O Jorge Amado, quando contou a vida dos jovens da periferia em Salvador, no Capitães de Areia, ou o Graciliano Ramos, quando falou em Vidas Secas, né, da vida do sertão nordestino, da dureza, da aridez da vida do sertão nordestino, são sempre obras que fazem com que a gente também seja tragado para olhar a coisa de dentro, mesmo que a nossa origem, né, seja outra. Eu diria que O Sol na Cabeça é um livro que poderia ser obrigatório, né? Ou melhor, obrigatório é uma palavra ruim, deveria ser recomendado, inclusive para a molecada, né, que está no ensino médio e que teria aí uma linguagem atual com assuntos da mais absoluta importância para entender o Brasil. Então é isso, curtam, comentem, compartilhem, falem o que você acha, quem já leu, dê a sua opinião sobre o livro. Se é a primeira vez que você está passando pelo Cultbook, se inscreva no canal para receber os novos vídeos. Eu vou ficando por aqui, valeu e até a próxima.